Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre padrões de projeto e dessa vez vamos tratar do padrão de projeto Chain of Responsibility, correto? Já vimos aí os padrões de projeto Strategy, Observer, correto? Nessa videoaula vamos trabalhar sobre o Chain of Responsibility. Para isso vamos criar um novo Java Project. Vamos chamar esse projeto de empresa. O objetivo desse projeto, exemplo, que iremos criar, é calcular a alíquota de imposto de renda de uma determinada pessoa. Então, eu tenho aqui uma tabela que mostra para a gente aqui qual é a alíquota de imposto de renda. Então, dado um determinado funcionário, dado o seu salário, se ele ganha até R$ 1.903,98, então ele é isento de imposto de renda. Se ele ganha acima disso, mais até R$ 2.826,65, a alíquota é 7,5% em cima do salário, mais deduz uma parcela de R$ 142,80. E assim sucessivamente, seguindo essa tabela, correto? Então nós vamos seguir essa tabela que encontrei aqui na página da Receita. Vamos seguir ela para calcular quanto que vai ser deduzido, quanto que vai ser descontado de imposto de renda sobre o salário de um determinado funcionário. Ok? Então vamos lá. Para isso eu vou criar aqui um novo pacote, Ctrl N Package. Vou chamá-lo de salário. Vamos criar uma classe para representar o funcionário. Então Ctrl N Class, funcionário. Essa classe, vamos criar um construtor para ela. Ctrl barra de espaço para criar o construtor. String nome e double salário. Vamos criar como atributo da classe nome também. Ctrl 3 GGAS e vamos criar os getters para esses atributos, ok? Certo. Então já tenho o funcionário e já tenho o funcionário, a classe funcionário que recebe o nome e o salário desse funcionário, certo? Vamos criar uma nova classe para calcular esse imposto. Vamos chamá-la de calculadora de imposto. Ctrl N Class, calculador de imposto de renda. Calculador de imposto de renda. Então esse calculador de imposto de renda, ele vai ter um método public double calcula que recebe um funcionário. Como que a gente vai retornar? O que vai retornar esse método aqui? A gente vai receber o funcionário e a gente vai começar as verificações. If funcionário.get salário for menor ou igual do que a primeira alíquota, R$ 1.903,88, eu vou até dividir aqui a tela para que ele possa aparecer junto, ó, certo? Dividir aqui a tela, que a gente vai conseguir manter os dois aí. Dá até para aumentar aqui um pouquinho. Certo? Então, se o salário for menor ou igual a R$ 1.903,98, então ele vai retornar zero, porque não tem imposto, não é cobrado imposto. Se não, se funcionário.get salário for, ele vai ser, se ele for maior do que isso, mas se ele for menor ou igual a 2.826,65, então vai retornar o que? Retorne funcionário.get salário vezes
0,22,5 menos 142,80, ok? Então ele vai retornar o salário, 22,5% do salário desse funcionário, menos 142,80, certo? Se não, else if funcionário.getSalário for menor ou igual, próxima faixa aqui, 3.751 e 5 centavos. Ele vai retornar, retorne funcionário.getSalário vezes, essa faixa aqui não é 22,5% não, é 7,5%. Ok. 0,15% menos 354,80. Ok. Se não, se funcionário.getSalário for menor ou igual à próxima faixa, 4.664,68 centavos, certo? Se ele for menor do que isso, ele é maior do que isso, mas ele vai ser menor do que isso, retorne funcionário.getSalário vezes 0,22,5 menos R$ 636,13. Se não, a última alternativa, faltou um ponto e vírgula aqui, a última alternativa, ele ganha mais do que isso. Nesse caso, retorne funcionário.getSalário vezes 0,27,5% menos, que é 636,13 centavos, menos 869,36 centavos. Ok, certo? Tá certo isso aqui, galerinha? O que você acha aí, Caetano? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Certo, então isso aqui não é a melhor forma da gente resolver essa questão. Essa classe, calculadora de imposto de renda, a tendência dela é crescer para sempre, certo? Então, qual é a ideia orientada a objetos para a gente resolver essa situação? Vamos quebrar as responsabilidades, vamos criar uma regra de negócio para cada uma dessas situações aqui de imposto que pode acontecer. Então, Ctrl N Class, vamos criar uma classe para a alíquota de 27,5%. Então, eu vou chamar aqui essa classe de alíquota 27,5%. Certo? Vou criar uma classe, Ctrl N Class, para a alíquota de 22,5%. Vou criar uma classe para a alíquota de 15%. Vou criar uma classe para a alíquota de 7,5%. E vou criar uma classe isento. Certo? Alíquota isento. Qual que é o problema em si com esse calculador de imposto? Se a tabela de imposto de renda crescer, criar novas alternativas, né? Criar novas faixas, vamos supor aqui uma faixa intermediária entre 7,5 e 15, entre o 15 e 22, uma outra faixa
como está se propondo aí, acima do 27,5%, se criar novas faixas, essa classe aqui vai crescer para sempre. E se uma faixa deixar de existir, eu vou ter que estar editando isso aqui. E também tem um outro problema, que esses valores aqui eu vou ter que ficar caçando toda vez, procurando ele para poder fazer essa alteração, certo? Então, o imposto de renda, o que tem em comum entre todas essas classes aqui? Entre todas essas classes, tem uma coisa em comum entre elas, que é, com base num determinado valor, ela retorna um outro valor. Então, ou seja, com base no salário, ela retorna um determinado valor. E quando temos algo em comum, chamamos esse algo em comum de interface. Certo? Então, essa interface vai ser algo em comum entre eles, que é a interface imposto de renda. Ok? Então, temos aqui uma interface imposto de renda que vai ter um método public double calcula recebendo um funcionário. Ok. Eu posso, inclusive, dentro desse double calcula, colocar aqui as faixas. Public double, as variáveis aqui, certo? Então eu posso colocar aqui public double isento 1.903,98 centavos igual, certo? Posso criar aqui um public double faixa 1, vou chamar de faixa 1, que é 2.826,66 centavos, 65 centavos. Public double faixa 2 igual 3.751,05 centavos. Public double faixa 3 igual 4.664,68 centavos. Não preciso criar outra faixa, porque é simplesmente maior do que isso. Certo? O que nós vamos fazer aqui agora? Dentro de cada uma dessas classes que criamos aqui, por exemplo, 27,5%, nós vamos implementar implements a interface imposto de renda. Ok? Vamos adicionar os métodos. E aí ele vai fazer o seguinte cálculo. If funcionário.getSalário 27,5%, né? For maior do que faixa 3, então ele vai retornar funcionário.getSalário vezes 0,27,5% menos, quanto é a dedução? Eu posso criar também essas deduções dentro da minha interface, correto? Vamos até criá-la. Eu vou chamá-la de deduções. Então, imposto de renda, eu posso criar public double dedução 3. Vou começar aqui, dedução 1, D1, igual 142,80 centavos. Public double D2 igual R$ 354,80 centavos. Public double D3 igual R$ 636,13. Public double D4 igual
R$ 869,36. Assim eu posso controlar tudo isso aqui dentro da minha interface. Não preciso ficar lembrando esses valores aqui toda hora. Até as alíquotas eu posso estar criando. Mas como é o próprio nome da classe alíquota, a porcentagem que é calculado, então não tem necessidade disso. Certo? Então, ou seja, olha só. Se o salário for maior aí do que a faixa 3, ele vai retornar isso aqui. Se não, ele tem que retornar um outro valor. Então, o que seria interessante aqui para mim? Seria interessante, se o salário dele não se enquadrar nessa faixa, seria interessante que ele automaticamente fosse aí para a próxima faixa, calculasse isso. Como que a gente pode fazer isso? Vamos lá no imposto de renda, vamos criar mais um método aqui no imposto de renda. Vamos chamá-lo de public void próximo, certo? Passando um imposto de renda próximo, certo? Vamos passar um próximo da própria interface, ok? Então temos mais esse método aqui. O que vai acontecer? Agora as nossas classes vão pedir para implementar mais esse método. Vamos implementar o método próximo, vamos fazer com que esse parâmetro seja um parâmetro da classe, tiramos aqui o comentário, e aí fica fácil. Então o return vai ser próximo ponto calcula passando funcionário. Então, se o salário for maior do que essa faixa, do que a faixa 3, que é aquele 4.600 e pouco, ele vai retornar esse valor. Se não, ele vai passar para a minha próxima regra de negócios. E depois a gente vai fazer esse encadeamento dentro da nossa calculadora de imposto de renda, ok? Vamos implementar o mesmo na alíquota 22,5%. Então, implementes imposto de renda. Vou tirar esses comentários. Então aqui vou verificar if funcionário.getSalário for isso aqui é a faixa de 22,5%. Se ele for menor do que a faixa 3, mais se ele for funcionário.getSalário for maior ou igual à faixa 2. Ok? Aí ele vai retornar o quê? Funcionário.getSalário vezes 0,22,5 menos a outra dedução que é a D3, correto? Dedução 3. Se não, ele vai retornar, vamos criar aqui esse próximo como parâmetro da classe, próximo, se não, ele vai retornar para a gente, returne, próximo, ponto, calcula funcionário. Ok, certo? Se não se enquadrar, ele vai para a minha próxima alíquota, que vai ser a alíquota de 15%. Implementes imposto de renda, adicionar os métodos, remover esse comentário, vamos adicionar como parâmetro da classe, ok. Então, mais uma vez aqui, se funcionário.getSalário for a alíquota dos 15%, certo? Se ele for maior do que o D1 e funcionário.getSalário for menor ou igual ao D2, correto? É isso? Podemos conferir aqui na nossa interface, imposto de renda. Aqui faixa 1, certo? O isento é até 1903. Então faixa 1, faixa 2. Ok?
Vamos lá. Não é D1, então é faixa 1, faixa 2. Returne funcionário.getSalário vezes 0,15 menos o D2, correto? Então 22% é o D3, aqui o D2. Else returne próximo ponto calcula funcionário. Ok? Vamos passar para a alíquota de 7,5%. Mesma coisa. Implementes imposto de renda. Vamos remover os comentários. Definir próximo como parâmetro da classe. E realizar aqui o cálculo. A alíquota 7,5%. Então, if funcionário.get salário for maior do que isento, se ele for maior do que isento, mais funcionário.get salário for menor ou igual faixa 1, returne funcionário.get salário vezes 0,075 menos o D1, dedução 1, ok? Se não, else returne próximo ponto calcula funcionário, certo? E a nossa alíquota isento, o que ele vai retornar aqui para a gente? Implementes imposto de renda. Essa aqui é uma classe que não vai ter muita implementação. Se entrar nesse cálculo aqui, ele vai retornar 0. Então não vai precisar de muito mais implementação do que isso. E o próximo dele não faz nada, porque não tem próximo, não tem uma alíquota que daí o governo vai pagar para você ainda, certo? Não existe essa alíquota. Vamos voltar ali para a nossa classe calculadora de impostos e alterar todo esse código dela aqui. Ok? Então agora a nossa classe calculadora de impostos, acabei pagando uma chave a mais, vamos remover. Ok. A nossa classe calculadora de impostos, ela vai continuar tendo esse método, public double calcula. Ok? E ela vai retornar o quê? Nós vamos criar aqui as nossas regras de negócio aqui, ok? Nós vamos criar aqui as nossas regras de cálculo de imposto de renda. Então eu vou criar aqui imposto de renda isento igual new imposto de renda igual new alíquota isento, desculpe, alíquota isento. Imposto de renda, faixa 1, igual new, alíquota 7,5%. Imposto de renda, faixa 2, F2, igual new, alíquota 15%. Imposto de renda, faixa 3, igual new, alíquota 22,5%. Imposto de renda faixa 4 igual new, alíquota 27,5%. Ok? Ok. Vamos criar agora aqui esse encadeamento. Nós vamos começar com o F4. O F4 que vai ser essa alíquota de 7,5%. Então F4 ponto 7 próximo
ponto próximo, desculpe. Vamos definir o próximo do F4, o F3. F3 ponto próximo, F2. F2 ponto próximo, F1. E F1 ponto próximo, isento. Então vamos entender agora o que ele está fazendo aqui. O retorno vai ser returne F4 ponto calcula passando funcionário, certo? Então o que vai acontecer? Caso o F4 é quem? É a alíquota de 27,5%. Caso não se enquadre nessa regra, ele vai passar para a próxima regra. Quem é a próxima regra de F4? F3, que é a alíquota de 22,5%. Caso não se enquadre nessa regra, ela vai passar para a próxima regra de F3, que é quem? Vamos olhar aqui. F3, a próxima regra é F2, que é a alíquota de 15%. Certo? Se não se enquadrar nessa regra, ela vai para a próxima. A próxima dessa alíquota aqui, de F2, é quem? É F1, que é 7,5%. Alíquota 7,5%. E se não se enquadrar nessa regra, ela vai para a próxima, que é quem? Quem é o próximo? É isento. E aí, de isento, dessa alíquota isento, não tem mais para onde ir, correto? Então, o que vai acontecer? Caso novas alíquotas venham a surgir aqui, eu vou criar uma nova classe que vai ter uma nova regra para ele e acrescentar no encadeamento aqui a partir, vou sempre chamar aqui o F4 e só acrescentar aqui nesse encadeamento. E assim o código ele fica mais limpo, embora ele fique um pouco mais complexo, com mais linhas, ele vai ficando mais limpo e mais expansível, certo? Esse é o padrão de projeto Chain of Responsibility, ok? Então, pessoal, obrigado. Dúvidas, posta aí que a gente, na medida do possível, vai tentando responder, ok? Obrigado.